Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Do versículo 24 ao 27. Amém? Diz assim: Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Deus amado, mais uma vez, neste dia. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Oramos, ó Pai querido, e pedimos mesmo a Tua direção, Senhor, na condução desta palavra, deste culto, Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, você que nos acompanha aí pela internet, você que está em casa, pela rádio, Melodia. Deus abençoe, que Deus também possa estar falando aí ao seu coração. Interessante que o tema dessa palavra é o milagre da ressurreição, esperança para hoje e amanhã. O milagre da ressurreição é uma esperança para nós, para hoje e para aquilo que esperamos para o futuro. Enquanto nós lemos esse texto, logicamente nós estamos há 1800 anos, talvez, do sacrifício de Jesus. Mas olhando para as Escrituras Sagradas, é muito bom a gente retroceder um pouco para entendermos o amor de Deus por nós, amém? Para que nós possamos entender que desde a queda, como Deus se empenhou, como Deus foi misericordioso, longânimo, como Deus cuidou de cada detalhe para que nós hoje pudéssemos ter uma visão perfeita de tudo aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Nesse tempo, a Bíblia diz que é como algumas figuras e eles não tinham uma visão clara. Eram como uma sombra que ali era vista por eles. E quando nós voltamos, e nós logo depois do pecado, né, da queda do casal, nós vamos ver Deus ali sacrificando o animal para cobrir ali, né, a vergonha que eles estavam sentindo. E a gente vai vendo logo na sequência, depois de alguns anos, nós vamos passando bem rápido, a gente vai ver Deus pedindo, né, a que Abraão oferecesse seu filho Isaque. Ele deve ter ficado confuso. Como é que é isso? Se Deus disse que eu seria pai de uma multidão, de uma nação, de grandes povos, e eu só tenho um filho, e Deus agora pede que eu o sacrifique. Mas ele obedece a Deus. Nós sabemos que ele sobe com o seu filho carregando os feixes de lenha no ombro, né, uma figura quase que de Jesus carregando a sua cruz, e o pai ali com o cutelo na mão e com uma tocha na outra mão para oferecer seu filho em sacrifício. E nós sabemos que no momento exato de oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor, nós sabemos que do céu uma voz vai dizer: Abraão, Abraão, não faça isso. E Deus ali provê um substituto para o seu filho Isaque, representando também Jesus sendo entregue por nós naquela cruz. Mas isso era num tempo, séculos antes, onde as pessoas não tinham um entendimento muito claro sobre isso, e também não trazem detalhes exatamente como seria, mas eram figuras. E nesse texto que nós lemos, e hoje, né, muitos falam do domingo de Páscoa, nós entendemos aqui que logo que Deus instituiu a Páscoa, naqueles dias, ali o povo, depois que José, filho de Jacó, depois que José se torna o vice-governador de todo o Egito, e Faraó realmente um grande respeito por ele ali, de uma forma milagrosa, que vocês já conhecem a história. Toda a família de José vem para o Egito e ali eles ficam instalados durante séculos, são bem tratados no início, né? Eles conseguem ali ter seus recursos, riquezas, e o povo os hebreus ali, eles crescem muito, se tornam um grande povo. Mas com o passar dos anos, toda aquela geração morreu, José morreu, e todos aqueles que conheciam, aquele faraó morreu. Veio um outro faraó que não sabia nada dessa história, e ele vê o povo hebreu agora, um povo grande, né? Um povo numeroso,
e ele, temendo que aquele povo pudesse se levantar contra eles e tal, ele começa então a persegui-los, a colocar jugo pesado sobre eles, chega ao ponto de pedir que de decretar que todas as crianças que nascessem em uma certa época fossem mortas. Sabemos que ali Moisés foi preservado, mas de uma forma extraordinária, né, nós vamos ver que Deus já havia previsto isso quando falou para Abraão que 4 gerações depois da dele, aproximadamente 400 anos, o povo estaria cativo em uma terra estranha, mas que Deus ia os tirar de lá. E é interessante que nós vamos percebendo que nesse contexto agora o povo com um jugo muito pesado. E quando eu li esse texto aqui, logo nesse início, né? Portanto, guardem isso por estatuto perpétuo para vocês e para seus filhos para sempre. Eu queria que você, de uma forma, que você pudesse, de uma forma usando da empatia, se colocar no lugar desse povo dessa época. Porque a Páscoa era exatamente isso, né? As famílias se reuniam e contavam aquilo que o seu povo havia passado e como Deus havia os livrado com mão forte. Mas eles contavam da escravidão, do sofrimento. Eu fiquei pensando ali, aproximadamente 400 anos cativos de sofrimento, talvez 200 e tantos anos de sofrimento. Quantas gerações? Filhos que já olhavam para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, para o seu tataravô, todos escravos. Não tinham direitos. A vida deles que eles viviam era ali aquela imposição, aquela dificuldade. E nesse período nós vamos ver que isso se intensifica. Mas a Bíblia diz que o povo gemeu, clamou a Deus. É interessante que eles não se reuniram numa grande cruzada para fazer isso, que nem podia. Acredita-se que cada um na sua casa, com a sua família, clamou a Deus, gemeu diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles. Deus viu o sofrimento deles e Deus agiu em prol deles. E nós sabemos a história de Moisés, todos conhecem. Moisés, né, foi ali preservado de uma forma extraordinária, 40 anos ali, passou no Egito, né, vivendo no palácio, criado no palácio, 40 anos do deserto, um homem que já estava velho, talvez já tinha desistido mesmo de... Desistido não, mas já estava em paz com a sua vida ali, né, com a família criada, pensando que talvez Deus não tivesse mais nada para fazer através da vida dele. E nós sabemos que de uma forma extraordinária, com a sarça ardente, Deus chama Moisés e Deus vai enviar um homem já velho. Deus gosta de fazer coisas diferentes, estranhas. Deus é chegadinho em fazer coisas que surpreende a todos. Um homem velho que chega a dizer que está enganado, não sou eu, sou pesado de língua, não sei, teimoso. E nós sabemos, você conhece a história, e Deus acaba enviando o seu irmão Arão com ele, mas é através deles que Deus ia libertar o seu povo. E Deus pede para que eles fossem então até o Egito para tirar aqueles milhões de hebreus que estavam cativos ali. E a história diz, né, você vai ler nos textos, a Bíblia diz que Deus ali, com mão forte, humilha ali os deuses egípcios através das pragas, 9 pragas, e Faraó não libertou o seu povo. E é na 10ª praga onde Deus pede para que Moisés dissesse a Faraó que se ele não libertasse o povo dele, que ele mataria todos os primogênitos do Egito, desde o Faraó até o filho de um presidiário que estava lá na cadeia, todos morreriam. Deus não tinha nenhum prazer nisso, queridos. Deus nunca teve nenhum prazer nisso. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto gerado ainda antes da fundação do mundo, de alcançar os confins da terra, e nada pode interromper os planos e projetos do Senhor, amém? De uma forma extraordinária, Deus pede então para que Moisés fale isso. O Faraó, né, logicamente não aceita essa possibilidade, e pelo contrário, ele vai dizer que nunca mais queria ver Moisés e Arão na frente dele, senão ia mandar matá-los. Aí Deus pede para que Moisés fosse até o povo agora. Sabe aquele povo que gemeu? Escravos, queridos, escravos, casas modestas, né, comida regrada,
vida difícil, mãos calejadas, eles faziam tijolos, construção civil, cuidavam do campo, prestavam todo tipo de serviço para que o faraó e seu povo pudessem viver, né, nas suas mordomias. E ali, agora Moisés chega e diz que Deus ia libertá-los, mas que eles deveriam sacrificar um cordeirinho, eles deveriam pegar um cordeiro, e durante 4 dias, no primeiro mês de Nissan ali, né, é o mês de abril, provavelmente, no 10º dia do mês, eles deveriam pegar esse cordeiro, sem máculas, sem nenhum defeito, perfeitinho, de 1 ano, e deveriam cuidar dele 4 dias. É interessante cuidar 4 dias, né? Que legal, né? Você pega um cordeirinho, a coisa mais linda, fofinho ali, cuidar 4 dias, e no 4 dias eles deveriam sacrificar o cordeiro, borrifar os portais da porta e a viga da porta com o sangue daquele cordeiro, porque Deus disse que naquele dia Ele estaria instituindo a Páscoa, pecha, passar por cima. Esse é o nome, o significado dessa palavra. Deus estava dizendo para eles que onde tiver a marca do sangue do cordeiro, eu vou passar por cima. Mas onde não tiver, todos os primogênitos serão mortos. Deus disse que mataria todos os primogênitos. E ele fala uma coisa muito interessante, que eles deveriam agora pegar a carne desse cordeiro e assar, e fechar com sua família dentro da sua casa, e comer junto com a sua família. Eu fiquei pensando, talvez quanto tempo esse povo não tinha essa oportunidade de estar com as suas casas fechadas e ali dentro, tendo um momento especial com a sua família. Deus sempre se preocupou com a família, né? A maior instituição criada por Deus é a família. E ali eles se reúnem para comer esse cordeiro. E é nessa noite, à meia-noite, que o Senhor passa na terra de Gósen, não teve problema nenhum, ninguém foi morto. Mas em todas as outras casas do Egito, todos os primogênitos morreram. Houve grande choro, né? Um grande desespero. E Deus havia dito para que Moisés dissesse a eles o seguinte: comam depressa, e vocês vão comer junto com esse cordeiro pães asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento. Pão sem fermento na Bíblia representa, o fermento na Bíblia muitas vezes representa o pecado, representa as falsas doutrinas, né? Os falsos ensinamentos, que eles vêm em pequenas doses, mas contamina todo o corpo, contamina toda a massa. E ali ele diz que eles deveriam comer o pão sem fermento, aquele pão asmo, que dá a ideia de que eles sairiam tão rápido que não daria tempo daquele pão fermentar. E eles deveriam comer com ervas amargas, para que eles pudessem lembrar a dificuldade que passaram até ali do tempo de escravidão. Mas aquilo não era para ser feito só naquele dia, aquilo era uma cerimônia. Aquilo deveria ser feito perpetuamente por eles, e que cada um contasse em detalhes o que o povo passou naquela época e como Deus os libertou. Aí nós sabemos que naquela noite, o faraó perde o seu filho, o seu príncipe, seu primogênito era o príncipe, um deus do Egito, e todos os primogênitos egípcios são mortos, e aquele povo é colocado praticamente para fora do Egito naquela noite. Por isso Deus tinha dito para eles: já fiquem prontos para sair, sandálias nos pés, cingidos os lombos e cajado na mão. Comam depressa. E a Bíblia diz que todo o povo do Egito já pediu para que o povo de Israel saísse logo do Egito e fosse embora adorar o seu Deus. E Faraó ainda chegou assim: e também intercedam por mim. É muito interessante quando nós começamos a perceber que Deus queria deixar claro para eles que o único fato deles não ter sido mortos é porque havia a marca do cordeiro no portal das suas casas. E nós sabemos que a história avança, e não fizeram muito bem dessa forma, não comemoraram todos os anos, nem no deserto você vai ver isso, mas em alguns momentos nós vamos ver a Páscoa sendo comemorada, e nós já vamos pular até os dias de Jesus. Sabemos, né, que décadas, séculos se passaram e chegamos até os dias de Jesus. Jesus, nós sabemos que nasce de uma forma extraordinária,
Deus vê uma mocinha, uma moça bem novinha naquela época, uma jovenzinha, e é ela, Maria, que Deus escolhe para gerar o seu filho, para gerar o Cordeiro de Deus. E é ela, e também, né, a sua prima, esposa ali de Zacarias, já mais velho. Outra vez Deus ali faz uma coisa extraordinária para confundir todo mundo. Um homem já velho, sua esposa já velha, mais uma vez está grávida e vai gerar aquele que viria para abrir o caminho para Jesus. E esse menino já foi cheio do Espírito Santo, que é João Batista, desde o ventre da sua mãe. As mães eram primas, Maria vai visitar Isabel. E quando se encontram, a Bíblia diz que João Batista ficou cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre da sua mãe. Esse menino tinha algo tão especial, que quando ele já crescido agora, batizando o povo ali no Rio Jordão, abrindo o caminho para o Senhor, pregando sobre a vinda do Senhor, um dia ele vê Jesus vindo assim, olha que revelação que Deus deu a ele, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em toda a história bíblica nós vamos ver os sacrifícios, o sangue sendo derramado, e Deus fez isso de uma forma extraordinária para que ninguém tivesse dúvida, para que ninguém precisasse duvidar que aquilo que ele estava fazendo aquilo tudo que havia acontecido era uma figura do que ele estaria fazendo agora definitivamente. E é interessante que Jesus, na sua última Páscoa, Jesus havia comemorado 2 Páscoas, já, a Bíblia nos relata, né? Já depois do início do seu ministério, aos 30 anos, Jesus ali na primeira Páscoa, a gente sabe que ele chega no templo e vê o povo negociando, o povo ali explorando as pessoas que vinham de longe, vendendo animais superfaturados, né, explorando aquele povo que vivia com tanta dificuldade, que tinha seu dinheiro contado para vir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e eles tinham autorização para comprar ali os animais que não dava para trazer, e eram explorados, e Jesus ali toca todo mundo do templo e vai dizer que eles estavam fazendo do templo uma casa de salteadores, de ladrões. Essa foi a primeira Páscoa que a Bíblia relata sobre Jesus. E a última Páscoa que a Bíblia relata que Jesus participou, em Lucas capítulo 22, no versículo 15 ao 20. Jesus estava sentado com os discípulos, querido. Por isso que eu pedi para que você se colocasse sempre no lugar, participando das reuniões. A Páscoa que ia passar por cima, mas também ela tem o significado de contar a história. Na Páscoa, eles sentavam, os judeus até hoje fazem isso com seus familiares, e começam a contar a história de como aconteceu. Hoje eles até têm uma cerimônia um pouco diferente, com 4 taças de vinho, e em cada etapa eles vão contando como o povo sofreu. Aí os filhos perguntam: mas qual o significado desse pão? Aí ele vai dizer que aquele pão era o pão sem fermento, o pão asmo. Eles tiveram que sair às pressas do Egito, eles tiveram que sair no meio da noite, como nós sabemos que eles saíram no meio da noite, né? E vai falar das ervas amargas, ele vai falar: isso aqui representa o tempo de dificuldade, de escravidão, que sofreram no Egito. O cordeiro vai explicando cada detalhe. E hoje, queridos, eu vejo muita gente que já está na igreja há muitos anos, e ainda não resolvem as suas situações para poderem participar da ceia do Senhor. Lucas 22, 15, 20, vai dizer que Jesus ali celebrando a ceia, a Páscoa com seus discípulos, ele vai dizer assim: então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus estava ansioso por comer aquela Páscoa, aquela última Páscoa. Ele diz assim: nunca mais a comerei. Eu estou resumindo o texto. Não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O fruto da videira representa o sangue de Jesus. Sabe, para fazer o suco de uva, para fazer, né, o vinho, o fruto da videira, a uva precisa de ser esmagada, né? Aí Jesus vai dizer, e pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e deu para os discípulos ali, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus pega aquele pão asmo, sem fermento, e diz: esse é meu corpo que é dado por vós. Aquele pão sem fermento, o fermento representa o pecado, né? Aquilo que contamina, e Jesus demonstrando
a sua santidade, a sua pureza, né? Dizendo que era aquele pão. E ele vai dizer, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado para vocês. Aí ele vai dizer que aquele suco de uva, aquele vinho, também seria o seu sangue. E até então eles ainda não tinham entendido exatamente do que Jesus estava falando. Mas o que eu acho mais interessante, Camila, é que menos de 24 horas depois eles já saberiam do que Jesus estava falando. E esses discípulos que estavam ali assentados com ele, nós sabemos que vai fugir todo mundo. Vai deixar Jesus sozinho, não é assim? Então, Jesus instituiu a ceia, e Paulo vai enfatizar isso, né? Ali Jesus, no meio da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Paulo vai dizer que eles deveriam fazer isso todas as vezes em memória de Jesus, lá em 1 Coríntios 11. E nós vamos ver que depois desse tempo, no livro de Atos, nós vamos ver que sempre que o povo se reunia nas casas, eles compartilhavam o pão, eles partiam pão, quer dizer, eles celebravam a ceia do Senhor. Sempre nas suas casas, com certeza, lembrando daquilo que Jesus havia feito por eles. Eu fico pensando aqui, os pais. O que você conta para os seus filhos sobre a ceia do Senhor? Qual é o seu foco durante a ceia do Senhor? Você fica focado nos elementos ou nas palavras que Jesus disse? Eu acho que nós deveríamos focar muito mais aqui nas palavras que Jesus disse. Nós deveríamos pegar aqueles elementos, mas focados naquilo que Jesus disse. Pegando o pão, tendo partido, disse, este é meu corpo que é dado por vocês. Não sei se vocês sabem, Jesus no Getsemane, Jesus chorou, Jesus estava tão angustiado ao ponto de suar sangue. Jesus estava com medo da cruz, querido? Eu imagino que não, porque Jesus nasceu, Jesus sabia que aquilo o esperava. Agora a grande dificuldade de Jesus era ficar longe do Pai. A grande dificuldade de Jesus era entender que toda a ira do seu Pai contra o pecado viria sobre ele. Como suportar isso? Davi disse que os pecados dele chegavam a doer os ossos muitas vezes. Imagina, querido, o pecado de uma humanidade. Imagina o pecado desta igreja. Imagina o pecado de toda esta cidade. Imagina o pecado de toda a humanidade sobre ele. E a Bíblia diz que ele fica angustiado. Ele vai chegar a dizer, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha, e sim a sua vontade. Por isso Jesus ensinou que nós, quando orarmos, deveríamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus já havia ensinado essa oração, e é assim que ele se comprometeu, e é assim que ele fazia. Então Jesus agora é levado, é preso naquela noite, os seus discípulos fogem todos, Pedro vai negá-lo, e às 9 horas da manhã, ele tomou a ceia à noite. O calendário judaico é diferente, 6 da tarde começa o dia. Então na sexta-feira à noite, no início da sexta-feira, que era a noite, Jesus foi preso. 9 da manhã, Jesus já estava sendo crucificado, pregado naquela cruz, e por 6 horas ele ficou ali em agonia, né? Sabemos que alguns dizem que Jesus tomou tantas chibatadas com aqueles instrumentos lá, né? Com aquele chicote que tinha aquelas garras, pontas de ossos na ponta, que era possível ver seus órgãos internos, pulmão. Então essa musculatura provavelmente foi toda arrancada. E Jesus ali ficou, né, esse tempo todo naquela cruz. Mas a Bíblia vai dizer que de meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre a terra. Alguns vão dizer que é o momento mais difícil para Jesus. E o é. Trevas na Bíblia representa a ausência de Deus, a ausência do Pai. Ali estava claro para Jesus que ele estava sozinho. Ali estava claro que o Cordeiro de Deus, não é nada, a gente acha bonitinho falar o Cordeiro de Deus, né? Ali estava o Filho de Deus, seu Filho unigênito, sendo crucificado. Lá no Êxodo, a primeira vez que Deus manda Moisés dizer para Faraó, ele vai dizer assim, fala para Faraó que Israel é meu primogênito.
que se ele não libertar meu primogênito, eu vou matar os primogênitos deles. Ele já chamava Israel de seu primogênito. E agora, Jesus sendo sacrificado, o substituto, né, no lugar agora de toda a humanidade. E nós sabemos que Jesus morreu na sexta. José de Arimateia vai sepultar Jesus, não é assim? Vai levar para o sepulcro ali. E durante o sábado todinho, o Shabat, né, o dia de guarda de todo o povo judeu, ninguém foi lá. Os soldados romanos estavam ali vigiando, né, o túmulo de Jesus, havia selado com o selo ali romano. E no domingo de manhãzinha, umas irmãzinhas vão lá para terminar de preparar o corpo de Jesus, porque não havia sido preparado de noite, direito, no dia anterior, foi sepultado, né, morreu às 3, antes das 6 da tarde ele já teria que estar sepultado, é onde iniciava o novo dia. E nós vamos ver que elas vão lá de manhãzinha, pensando que poderiam entrar lá, alguém ia remover aquela pedra, para que elas pudessem entrar lá. Logicamente isso não ia acontecer. Aí em Lucas capítulo 24, no versículo de 1 a 12, diz assim: mas no primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Então elas, com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram a todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com ele. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que essas mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que havia acontecido. Jesus ressuscitou, amém? O Cordeiro de Deus, querido, que foi morto, agora ressuscitou. Essa pedra não foi tirada para Jesus sair, não precisava. Essa pedra foi tirada para que as pessoas pudessem entrar, para testemunhar aquilo que havia acabado de acontecer, como Pedro aqui visualiza. John Stott vai dizer que o cristianismo é, em essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui seu cerne. Remover esse conceito é destruir o cristianismo. Não crer na ressurreição de Cristo é destruir o cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo declara que Ele é de fato Filho de Deus. Oh, glória! A ressurreição declara que de fato Jesus é o Filho de Deus. E tem textos para isso, Romanos 1,4. Também prova que seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completa. Por quê? Porque esse cordeiro agora ele é eterno, amém? Não é aquele de outrora, agora é um cordeiro eterno, né? Um cordeiro de Deus. Os que creem no Salvador podem andar em novidade de vida, pois está vivo e nos dá poder. Olha que legal, nós agora podemos andar em novidade de vida. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, olhar essas histórias, você precisa de entender o amor de Deus para com cada um de nós, amém? Tudo que Deus suportou, tudo que Deus fez, todas as coisas que Deus fez que nós sabemos que não agradavam o coração do Senhor, foi para que o evangelho chegasse até os confins da terra. E chegou aqui em Viçosa, e chegou lá em Pedra do Ontra também. Eu precisava falar de Pedra do Ontra, né? No meio da ministração. Então chegou nos confins da terra, querido. Porque Deus nos ama com amor incondicional. Outra coisa, a ressurreição de Cristo também mostra que Ele é o juiz que um dia virá e julgará o mundo. A Bíblia diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu.
e deu certeza disso a todos. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Então não tem nenhuma dúvida que é Jesus quem vai julgar todas as nações e todos os povos. Atenção então para que nós vamos compartilhar da agora em diante. Não é de surpreender que Satanás, de uma forma terrível, sempre tentou usurpar essa verdade, que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que uma das mentiras é a ideia que os discípulos entraram no túmulo para roubar o corpo de Jesus. Nós sabemos que não tem nenhum fundamento, é improvável. Soldados romanos jamais aceitariam isso, porque isso representava a própria morte deles, né? Jamais aqueles discípulos medrosos que fugiram teriam coragem agora para roubar o corpo de Jesus, se nem eles mesmos acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Então isso seria praticamente impossível, né? Esse seria um dos grandes obstáculos, e isso então cai em descrédito. Outra coisa, a ideia de que na verdade Jesus havia tido uma catalepsia, ou seja, aquela que a pessoa parece estar morta, os exames, batimento cardíaco muito baixinho, mas que depois a pessoa ressuscita. Sabemos do grau de sofrimento de Jesus, de quanto ele foi ferido, de quanto ele foi machucado, né? Ele apenas, então, sabemos que ele não estava apenas desmaiado. E Pilatos havia pedido para que o centurião pudesse lá e confirmar. Mandou quebrar a perna de todo mundo. E eles quebraram só dos 2 ladrões, porque confirmaram que Jesus já estava morto. Isso veio se cumprir o que a Bíblia diz, que nenhum dos ossos deles seriam quebrados. O centurião até desobedece, né? Ali, né? A Pilatos. E eles vão furar o lado de Jesus, então também essa mentira nunca colou. Portanto, o diabo naquele dia entendeu que ele já estava debaixo dos pés de Jesus, amém? E ele está debaixo dos pés de Jesus e debaixo dos nossos pés. Então ele tenta inventar essas mentiras para que possam vir aí, né, muitas pessoas e tentar dizer para nós que esses fatos não são reais. Eles são tão reais que até historicamente eles são provados. E se a história fala, é porque é verdade. Nós temos, só que na Bíblia nós temos os 4 evangelhos falando, né, contando essa história em detalhe, né, a história da ressurreição. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, todos sabem que é um homem que existiu de verdade, né, um homem que o que ele deixou de escrito, os livros, as cartas são verídicas. E ele vai dizer assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está dizendo assim, tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava aconteceu com Jesus. Então Jesus morreu segundo tudo aquilo que Deus já havia dito pelos seus profetas, né, em toda a história bíblica. Que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isaías parece que estava ao pé da cruz, todos já tinham dito que isso aconteceria. E apareceu Davi, e apareceu a Cefas, quer dizer, a Pedro, e depois aos 12. Ele está falando assim, e não é só história não. Ele apareceu, muita gente viu, e ele começa a citar os nomes. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Ele vai dizer assim, dos quais a maioria ainda vive, porque algum deles já dorme. Ele está falando assim, e não é mentira, porque tem muita gente que está vivo e que viu Jesus ressuscitado. Então, historicamente, é impossível também negar que Jesus ressuscitou. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E o mais legal, ele fala assim, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Nós sabemos que Paulo teve uma experiência extraordinária. Ele vai dizer que foi levado ao 3º céu, arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Paulo teve uma experiência fora do tempo com Jesus, não ali no caminho de Damasco, mas depois Jesus deu a ele uma experiência de vê-lo face a face, para que ele pudesse ser usado mesmo como aquele vaso precioso. Apóstolo Paulo, talvez muitos dizem um dos maiores terroristas, se fosse hoje, no meio cristão, perseguidor dos cristãos nos dias de hoje, agora vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu assim, o amor de Jesus, né? Ele vai além de tudo aquilo que eu fiz, né? Ele é poderoso para purificar todo o meu passado de contaminação. Não sei qual é a sua história, o que você tem feito de errado, o que você já fez de errado. Jesus, querido, Ele derramou o seu sangue para que você possa ser perdoado de todo o seu passado de contaminação.
e vai estar abrindo um novo e vivo caminho. Quando Jesus ressuscita, querido, eles olham e veem as chagas na mão de Jesus. Tomé vai tocar e vai ver Jesus, né, onde a lança furou ali do lado de Jesus. Mas, querido, aquele não era um corpo como esse mais. Aquele corpo agora era um corpo glorificado, porque Jesus atravessava a parede, Jesus aparecia e sumia. Aquela estrutura que eles estavam vendo ali, que parecia demais, com a mesma estrutura de outrora, não tem nada a ver, né? E a Bíblia diz que um dia como ele é, assim nós seremos. Então nós também um dia vamos experimentar, né, de uma nova vestimenta, de um corpo assim. Então, né, exemplos de como a ressurreição mudou a vida dos discípulos e dos primeiros cristãos também é uma coisa que comprova. Nós sabemos que todos fugiram, amém? Quem lembra da história? Nós sabemos que os discípulos fugiram, né? Pedro negou Jesus. Aqueles homens ficaram com medo. Os 2 discípulos indo embora no caminho de Emaús e Jesus vai atrás deles. Mas nós sabemos que Jesus falou que precisava de ir para que o Consolador viesse, e o Espírito Santo de Deus veio sobre eles em Pentecostes. Logo depois ali, né, da assunção aos céus de Jesus, 10 dias depois. Então aqueles homens que eram covardes, medrosos, você olha para eles agora, eles são outras pessoas, querido. Não são mais mesmo os mesmos homens. Pedro prega logo depois que são cheios do Espírito Santo, 3.000 pessoas ficam impactadas com a mensagem dele e entregam a vida para Jesus. Depois Pedro vai ser preso porque estava pregando de novo e é preso, mas agora já são 5.000 pessoas entregando a vida para Jesus. Sabe o que eles perceberam, querido? Eles perceberam assim: escravo de Satanás nunca mais. Porque o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe uma escravidão sobre o ser humano. E Jesus veio para arrancar isso. Agora eles tinham entendido, e eu olho para essas histórias, para isso que nós podemos ver na vida dos discípulos. Inevitavelmente eu voltei lá em Gênesis para olhar como Deus tinha intimidade com Adão e Eva. Como é que era a vida ali antes do pecado? Nós sabemos que Deus, né, nos fez a sua imagem e semelhança, a Bíblia vai dizer, né, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Assim Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. E é lógico que essa semelhança, elas estão nas características que dizem respeito à personalidade do ser humano, né, porque nós não somos divinos, só Ele é divino. Então, né, nesse quesito, nós não somos semelhantes a Deus, né, quanto à sua natureza, porque a sua natureza é divina. Nós não somos, Deus sempre existiu, nós fomos criados. Mas a semelhança que nós temos é uma semelhança natural. Teologicamente, a explicação é essa. Foi dado ao homem o poder de amar. Amém? Isso foi dado ao homem, querido. O poder de amar, o poder de pensar, o poder de querer, conhecer a si mesmo, dirigir-se pelo caminho certo. Ou seja, foi dado ao homem o poder de conhecer de tudo que é bom para ele e para o seu próximo. Isso é a natureza, a semelhança que o ser humano tem com Deus, a semelhança natural. E a outra semelhança é a moral. O homem foi criado moralmente semelhante a Deus. Agora, qual é o milagre da ressurreição de Jesus? O milagre da ressurreição é que essas coisas voltaram verdadeiramente ao coração desses discípulos. E deveria voltar ao nosso coração, querido. Isso não é só para eles, isso é para cada um de nós. Voltar a amar como Jesus ama, servir como Jesus serviu. Imitadores de Cristo, Paulo diz que nós deveríamos ser. E se você quiser fazer, eu vou imitar quem? Imita Paulo, ele falou, pode me imitar também. Porque eu tenho vivido essas verdades. Amar incondicionalmente. E nós vamos ver que é isso que esses discípulos experimentaram. John Maxwell, um grande consultor de liderança, né? Muito famoso, consultor de presidentes americanos, ele vai dizer que o talento apenas não basta, querido. O talento e o dom que Deus te deu apenas não basta. Ele vai dizer que o caráter protege o seu talento.
Aquilo que é moral protege o seu talento. O ser como Cristo protege o seu talento. Porque muitas vezes nós pegamos o talento que Deus nos deu e servimos o mundo com ele. Nós podemos usar do talento que Deus nos deu para ganhar a nossa vida, honestamente, né? Os nossos dons, aquilo que Deus nos deu. Mas isso deve honrar o nome dele e não desonrar o nome dele. E nós sabemos que quando o pecado entrou, Adão e Eva perderam tudo isso. A Bíblia vai dizer que nem morrer eles morreriam. Mas eles foram punidos severamente por Deus, porque Deus não aceitou essa quebra, né, de aliança. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus disse assim para eles. Vocês vão morrer. Morte espiritual, perderam a semelhança natural e moral, perderam a referência. E é interessante, querido, que isso se espalhou como um fermento pela humanidade. E nos alcançou, sim ou não? Chegou até o nosso meio. Portanto, Paulo vai dizer, Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo tinha convicção que aquele DNA adâmico, que tudo isso que eles perderam, passou para toda a humanidade, porque todos morrem. Se não tivesse passado, nós não morreríamos. Mas isso contaminou como fermento. Mas Jesus já veio, já resolveu essa situação, querido. Jesus já veio para resolver essa situação. Aí nós olhamos para os discípulos e nós vamos ver a ousadia, morte. Paulo falou, morrer para mim é lucro, meu filho. Eles não tinham mais medo de quem poderia matar o corpo, e sim quem poderia matar a alma. Isso sim, eles tinham muito cuidado. Mas eles agora não iam se privar, porque poderiam passar por algum sofrimento. Sabe por quê? Porque eles queriam que esse amor de Deus... Sabe o que o amor de Deus faz numa família? Ele faz com que filhos convertam o coração aos pais, os pais aos filhos, as esposas ao marido, o marido às esposas, os funcionários ao patrão, o patrão aos... Eles sabiam que quando o evangelho chegasse em cada canto, a vida seria muito melhor, querido. Eles não precisavam viver de novo como outrora lá no Egito. Eu sei que no dia de hoje, tem muita gente escravizada nessa terra, nos dias de hoje, como aquele povo lá do Egito. Escravizado. Escravizado pelos vícios, escravizado pelo seu egoísmo, né, por muitas outras coisas. Olha que interessante. O problema da reconciliação, então, de Deus para com o homem... O grande problema da reconciliação não é Deus se diminuir e se humilhar ao nível do homem para nos salvar. Isso ele já fez, amém? Deus se humilhou, querido, para nos salvar. Essa parte ele já fez, então esse não é o problema. Qual é o maior problema agora? Olha que interessante. O grande problema é o ser humano agora aceitar ser elevado ao nível moral e demonstrar todas as semelhanças com o Pai, sendo seu imitador em atitudes e em palavras. Deus não teve nenhuma dificuldade em sacrificar Jesus, querido. Fico pensando, Deus Pai, Deus Espírito Santo, e vendo ali Jesus sendo crucificado. Nem sei se isso é possível de separar, mas da nossa forma de pensar, é doído, sim ou não? É doído, querido. Deus não se agradou nada disso. Como Deus nunca se agradou que nenhuma nação fosse punida, julgada. Mas Deus fez isso por algo que é enorme no coração dele. Sabe o que é? A sua vida, querido. É por você, é por mim. Porque a salvação é individual. Então ele fez para todos, mas pensando em você, cara. Ele fez algo que atinge a todos, mas agora ele fez isso para que cada um de nós, individualmente, pudéssemos querer viver assim. Porque
quando nós vemos ali, né, o maior princípio teológico do pecado que contamina é o egoísmo, querido. O egoísmo é aquela sensação de querer tudo para mim, tudo que eu faço é para que eu possa me dar bem, né? Tudo que eu faço é em meu benefício. E quando nós fazemos isso, querido, o egoísmo entra no coração. E isso é como um fermento que contamina tudo, né? Que contamina todo o resto. Então o que determina? Eu faço uma pergunta para os irmãos, finalizando. O que determina se uma pessoa é mentirosa? Se uma pessoa parou de mentir para você? O que determina se uma pessoa que era mentirosa não mente mais? O que determina para você uma pessoa que roubava e não rouba mais? Talvez você conheça alguém. O que deixa claro que aquele que roubava não rouba mais e que aquele que mentia não mente mais? Qual é a sua resposta? É porque ele parou de mentir? É porque ele simplesmente parou de roubar? A Bíblia não ensina assim. Porque parar de mentir por um tempo, até a situação apertar de novo e talvez a pessoa voltar a mentir, não é o suficiente. A Bíblia vai nos ensinar que para viver isso que os discípulos viveram, querido, você precisa se transformar em outra pessoa. Não pode ser mais o velho homem. Se você entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Não dá para ser como antes. Não dá para trazer nada do velho homem. Porque se o egoísmo vier junto, querido, em alguma área, ele contamina todo o ser. A Bíblia diz em Efésios 4:22, quanto à maneira antiga de viver, vocês já foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Devem se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, olha que legal, deixando a mentira, parou por aí? Ele está dizendo assim, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele está falando de atitude, querido. Não é simplesmente deixar de falar mentira, é começar a falar a verdade, querido. Não é omitir, e sim expressar e falar. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aquele que roubava para se dar bem, agora não, ele trabalha, porque com o recurso que ele tem, ele quer abençoar a sua família, abençoar os seus irmãos. Ele quer, como o pastor Davi falou, ser fiel no dízimo, ele quer ser fiel na oferta, mas de uma forma honesta. Então não adianta apenas parar de roubar e ficar sossegado. Tem que parar de roubar e começar a trabalhar, querido. Começar a trabalhar duro. Por isso Santo Agostinho, né, ele diz uma frase muito interessante, porque sempre tem aquela questão, quem criou o mal? Como é que Deus, sendo santo, e a teologia diz que Deus é bom, um dos seus atributos, e seus atributos não se contradizem, mas como o mal entrou no mundo, Santo Agostinho traz uma definição muito interessante, ele diz assim, Santo Agostinho disse que o mal não existe como uma entidade, ou seja, isto é, ele não é fruto da criação, ele é a privação do bem. Quando o bem se ausenta, o mal se apresenta como a carência do bem. Então ele está falando o seguinte, o mal só existe, sabe por quê? Porque nós não fazemos o bem. O errado só existe porque nós não fazemos o certo. Martin Luther King, né, um pastor americano que foi morto, porque lutava ali contra as causas do racismo americano. Ele dizia que o que incomodava ele não era o barulho dos maus. Ele falava que o que incomodava ele era o silêncio dos bons. Os maus fazem barulho, querido. E faz. Mas os bons se escondem. Não roubo mais, mas também não mexo com ninguém.
não vou trabalhar, não falo mais mentira, mas também não vou falar a verdade. Só um exemplo, né? E finalizando, eu quero dizer, querido, que há esperança para nós, amém? Porque é tempo dos pais se posicionarem diante dos seus filhos, na sociedade, nas nossas casas. A ressurreição oferece esperança para os crentes de hoje, querido. Porque a esperança do perdão e da redenção. Tem perdão para você, querido. Independente do que fez. É só entregar a vida para Jesus. Olhar para Jesus sendo crucificado, mas também Jesus sendo ressuscitado. E Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo para nos ajudar. Então, querido, mudar, né, sair do império das trevas, o império egípcio da ideia de cativeiro, de inferno, de imposição, e transportado para o reino, né, o reino da ideia de suprimento, né, de controle de Deus sobre as nossas vidas, de bênçãos. A Bíblia diz que nele nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, também temos a esperança de uma vida nova e transformada por Cristo. E para amanhã, que tipo de esperança nós temos que ter para amanhã? Para a vida após essa morte. Qual é a esperança? Tudo encerra aqui? A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. A promessa da volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. A Bíblia vai dizer, a esperança da vida eterna. Em João 11, 25 e 26, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele fala assim, você crê nisso? Você crê nisso, querido? Estou vendo vocês sentados assim, olhando para mim. Mas vocês creem nisso, amém? Nós precisamos de crer nessas coisas, nessas verdades. A esperança de reencontrar os entes queridos que já morreram em Cristo. Quem gostaria de reencontrar com os entes queridos que já morreram em Cristo? Um dia desse eu visitei uma irmã, ela estava chorando pelo seu marido que já partiu. E quando nós nos deparamos com esse texto, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ela falou assim, ô glória! Meu velho vai voltar, vai ficar comigo, vai estar comigo, vamos nos ver de novo. Não sei como é que vai ser, ninguém sabe direito. Mas essa é uma esperança que tem que estar no nosso coração. E aqui encerrando, eu queria só ler o último. Pode colocar aí Apocalipse 5, de 1 a 14. Vamos ler o Ministério de Louvor, se já quiser. Pode vir. Se não tiver aí, eu abro aqui. Apocalipse 5, de 1 a 14. Finalizando. Quando João, na ilha de Patmos, um dos discípulos, aquele que se reclinava no peito de Jesus, aquele que andou com Jesus, aquele que comeu com Jesus, aquele que viu Jesus ressurreto, aquele que foi usado poderosamente por Jesus, aquele que Jesus disse que ele seria o único que morreria, já de morte natural, já mais velho, aqui já com 90 e tantos anos, ou seja, mais de 60 anos depois que Jesus já havia ressuscitado, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele diz assim, né, teve ao escrever Apocalipse, né, a visão que ele teve. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando com a voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e o adoraram. Temos alguma dúvida, querido, que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo? Não, querido. Nosso nome está nesse livro, livro na mão do Cordeiro, querido. Aceite, Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador.